A paz, queridos, graça e paz, Deus abençoe a todos. Falamos ao vivo de Lavinha, Minas, com o nosso curso de teologia. Temos os 3 níveis aqui do Centro de Cultura Bíblica Bereshit. Temos o nível básico, com 6 matérias, cada um em 6 livros, 36 matérias, o intermediário com 18 matérias e o bacharelado com 12 matérias. Nossos cursos são todos livres, Se você quiser fazer curso superior, tem que ter segundo grau e vestibular, para prosseguir. Nós estamos ministrando as aulas do bloco 5, chamada Teologia Bíblica 1 ou Cultura Hebraica 1. Essa agora é a 4ª aula. Na aula 3ª, aula passada, nós falamos então sobre uma outra parte das vestimentas, que é o manto. Na aula número 2, falamos da túnica, E na primeira aula da introdução geral. Essa aula número 4, vamos falar um pouquinho sobre rasgar as vestes e pano de saco, ou pano de silício. Esse, então, era um ato extremo, um ato de desespero, um ato de compenetração total de algum desastre, alguma calamidade, alguma catástrofe que havia acontecido. A primeira ocorrência que nós temos desse evento de rasgar as vestes ou usar pano de saco, ou cinza, ou jogar pó para o ar, é o Jacó, quando recebeu a notícia do seu menino preferido, José. Tinha dado a ele uma capa, um manto de várias coisas, um manto de mangas compridas, tá bom? Não tem várias coisas. Então, ele, quando ficou sabendo do sumiço de José, que foi para Dotã e não voltou mais, ele então rasgou suas vestes. Davi também, o povo e todos que estavam ali em Hebron, pela morte de Abner. Joabe matou Abner. Abner havia matado Azael, irmão de Joabe, de Elisai, e ele vingou a morte. Segundo Samuel 3,31. Davi mandou, então, carregar o féretro e todo mundo com as vestes rasgadas e pano de saco. Ben-Hadad, rei da Síria, quando foi acometido e atacado, 2 vezes perdeu a batalha para Acabe, ele também fez isso na segunda derrota dele. Pôs pano de saco e veio, e Acabe, em vez de matá-lo, deu chance a ele, depois ele recuperou e mataram Acabe. 1 Reis 21, 27, Acabe também recebeu a profecia de Elias, falando que ele ia morrer, que estava fazendo tudo errado, e ele então humilhou, pôs pano de saco e ficou clamando, pesaroso, rasgou suas vestes. Outro rei também que fez esses atos foi Ezequias, quando ele teve a notícia de Senaqueribe, no ano de 701 da era antes de Cristo. Então ele rasgou suas vestes quando teve aquela notícia que não tinha como sair. Senaqueribe tinha quase 200.000 soldados, 185.000 o anjo matou, e mais os que escaparam. Então ele rasgou suas vestes e colocou pano de saco. E depois, no capítulo 2 Reis 19, 2, ele mandou o mordomo, o escriba e os anciãos do sacerdote também fazer isso, consultar o profeta Isaías. Está lá em Isaías 37, 1. Davi e os anciãos de Judá fizeram isso também quando a praga, depois do censo. Ele fez o censo e depois Deus mandou a praga para ele escolher 3 coisas. E ele preferiu que caísse nas mãos de Deus. Então, 1 Crônica 21, 16 relata esse fato aí. Neemias 9 também fala disso. Quando ele rasgou suas vestes, pediu aos filhos de Israel que jejuassem e pano de saco. Então Mardoqueu também, o Mordecai, quando ficou sabendo do decreto engendrado por Amã, uma Medata, Esther capítulo 4, versículo 1 e 2, ele também fez a mesma coisa. Ele passou a mão, rasgou as vestes, pano de saco e cinza. E o povo judeu todinho no império Medo-Persa, quando sabia daquele decreto, também fazia a mesma coisa. Diante do decreto, eles ficavam em grande luto, jejum, choro, lamentação, pano de saco e cinza. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui nós temos 6 coisas que demonstram completa humilhação, completa desespero, completa dependência. Grande luto, jejum, choro, lamentação, pano de saco e cinza. Esther 4, 3. Salmos também fala sobre isso, sobre rasgar a veste, pano de saco, silício, veste, pano de saco, mas jejum geralmente vem acompanhado do combo, É o combo da humilhação. É jejum, pano de saco, silício, pó para cima, choro, lamentação. Jeremias também fala sobre isso no capítulo 6. Filho do meu povo, cinge de saco. Isaías 3, 24, Isaías 32, 11. Em lugar de veste luxuosa, pano de saco. Mulheres cingiram com saco. Lamentação 2:10, cingiram pano de saco, mas pó sobre a cabeça. Ezequiel 7:18, Ezequiel 27:31, cingiram de pano de saco.
Daniel 9,3 buscou com oração e rogos e jejum e pano de saco e cinza. Daniel 9 é quando ele faz a confissão pelo pecado da nação, que ele entende que completou 70 anos, que é a hora de preparar o retorno do povo. Joel capítulo 1, 8 e 1 e 13 fala disso, virgem cingida com pano de saco, e sacerdotes também, ministros do altar, tudo com vestido de pano de saco. Amós no 8:10, pano de saco sobre todos, né, os lombos. Jonas 3, 5, 6, outro fala que os homens de Nínive, depois que Jonas pregou, uma cidade que tinha mais de 120 mil homens, não é isso? Eles fizeram jejum, pano de saco e cinza, o rei. O rei até pôs cinza também, mas os homens de Nínive foi jejum e pano de saco. E eles e os animais jejuaram. Mateus 11, 21, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, que se lá tivesse acontecido em vocês essas coisas, você teria arrependido no pano de cinza e saco. Né? Pano com saco e cinza. E Apocalipse 11, 3, as duas testemunhas vão profetizar por 1260 dias vestido de pano de saco. Pano de saco, então, é uma completa demonstração de humildade, de humilhação. Né? E cinza, e jejum, e choro, e lamento, e luto, é esse então. Então, rasgar as vestimentas era uma comoção geral, né? Era o ápice disso. A tradição judaica diz que quando rasgava as vestes, o sacerdote rasgava a veste, ele estava encerrando o seu sacerdócio, pondo fim. Essa é a tradição. Vamos ficando por aqui, então voltaremos na outra aula com mais cultura hebraica 1 ou etiologia bíblica 1. Fica na paz, tchau, tchau.